Livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Nele, ela mostra que com a ajuda de Deus é possível a gente domar nossa língua, nossa boca. E eu vou te mostrar o que ela diz no capítulo 8. A sua língua está salva? Ela inicia dizendo que ela lembra quando Deus falou ao coração dela. Joyce, está na hora da sua língua ser salva. Isso pode soar estranho, mas é verdade. É possível ser salvo e não parecer. Um indivíduo pode ser um filho de Deus e ainda assim não falar como tal. Não basta ser salvo, a língua deve ser salva também. O apóstolo Paulo chama esse processo de desenvolver a nossa salvação. O que significa exatamente desenvolver a nossa salvação? Em Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, Paulo declarou plenamente que a salvação não pode ser ganha. Ela é dada pela graça de Deus e recebida mediante a fé. A salvação é a recompensa por boas obras, para que ninguém se glorie. No novo nascimento, Deus, por sua graça, misericórdia, amor e bondade, envia seu Filho Jesus Cristo para viver em nós, nos confere seu Espírito Santo e cria em nós um novo coração. Deus faz todo o trabalho e nós recebemos o dom gratuito da salvação pela fé. Trabalhar a salvação que recebemos gratuitamente é uma outra etapa da nossa caminhada com Ele. Deus deposita a semente e nós cooperamos com a obra do Espírito Santo para que a semente cresça como uma planta que se apodera de todas as áreas da nossa vida. A Bíblia se refere a Jesus Cristo como a semente. Gosto disso porque significa que se tiver uma semente, vou ter uma colheita. Jesus é a semente de tudo de bom que Deus deseja para nós. A semente é plantada por Deus, mas deve ser cultivada, nutrida, aguada e cuidada. O solo no qual ela é plantada deve ser arado e sem ervas daninhas. Nosso coração e nossa vida são o solo. Tudo o que precisa ser mudado e removido não é feito de uma só vez. Há um grande trabalho a ser feito e somente o Espírito Santo sabe quando e como. Enquanto o Espírito Santo trabalha certos aspectos da nossa vida, temos de se submeter a ele nossa vontade, o que significa submeter a carne à liderança do Espírito. Quando Deus quer usar alguma coisa, o diabo com certeza levanta-se e vai tentar roubar isso. Desde que fui chamada para ensinar a palavra de Deus, Satanás está sempre se intrometendo na propriedade do Senhor. Claro que aprendi muitas coisas sobre a língua no decorrer dos anos, mas chegou o dia em que Deus me disse: está na hora de sua língua ser salva. Sabia que isso não era apenas um pequeno ensinamento do Espírito Santo sobre o poder das palavras, mas uma revelação sobre mudança de vida por intermédio da língua. Aqui ela cita um versículo que está em Provérbios, capítulo 8, do 6 ao 8. Quando li esses versículos, sabia que tinha um longo caminho a percorrer. Eu estava orando por uma unção mais forte no meu ensino e ministério. E Deus tinha que me mostrar 3 homens na Bíblia que foram chamados, mas que tiveram problemas com a língua. Deus me revelou que foi preciso tratar primeiro das palavras, da língua desses homens, antes que ele pudesse usá-los de maneira que tinha planejado. Aí ela cita a língua temerosa de Jeremias, com o versículo que está em Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10. Deus chamou Jeremias como um profeta às nações, e imediatamente Jeremias começou a falar coisas que Deus não tinha dito. Deus tinha de endireitar a língua de Jeremias antes que pudesse usá-lo. Não será diferente conosco. Primeiro devemos entender que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, não devemos dizer que não podemos fazê-lo. Se Deus diz que podemos, então podemos. Precisamos dizer sobre nós mesmos o que Deus diz sobre nós. Jesus disse: não falo minhas próprias palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Eu digo somente o que tenho ouvido de meu Pai. Deus nos chama para ir mais alto. Ele nos desafia a não mais falar nossas próprias palavras. Ele quer que falemos não o que vem da alma, mas o que vem do Espírito. Deus está preparando o seu povo para ser usado por ele na colheita no final dos tempos. Ninguém é usado sem preparação.
Isso significa que Deus deve lidar conosco e que devemos nos submeter a Ele. Deus quer nos lapidar. Ele tem trabalhado em nossas vidas há anos, mas agora está na hora de alguns ajustes finais. Devemos reconhecer que palavras erradas podem abrir portas para o inimigo que não desejaríamos. Durante anos, Deus me falou para não abrir portas, e um dia ele disse: Joyce, esqueça as portas. Satanás está procurando uma pequena brecha para entrar na sua vida. Não podemos andar na carne e, na hora de exercer nosso dom ministerial, entrar no Espírito rapidamente. Não haverá nenhum poder, nenhuma unção. Quando falo a palavra de Deus, quero que tenha efeito dramático na vida das pessoas, mudando-as radicalmente. Orei por uma unção mais forte e Deus estava prestes a dá-la, mas primeiro ele disse: Joyce, é hora de sua língua ser salva. Quando pedimos algo a Deus, há coisas que devem ser removidas primeiro do caminho para que a unção possa ser liberada. Ela dá um exemplo. Ao adquirir uma nova mobília de quarto maior que a anterior, você pode ter de mudar algumas coisas para acomodá-la melhor. Não fique de luto pelo que tem de acabar. Alegre-se pelo que está chegando. Quando Deus chamou Moisés para ser seu porta-voz a Faraó e aos israelitas, ele alegou que não era tão eloquente para fazer o que Deus queria, porque tinha um problema com a boca. A resposta de Deus foi: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Às vezes pensamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas, mas Ele conhece. Quando entendi que Deus me chamou para ministrar sua palavra em larga escala, eu lembrei de que sou mulher. Duvido que Deus tenha se esquecido desse fato alguma vez. Da próxima vez que Deus chamá-lo para falar por ele e o medo nascer em você, lembre-se, se ele o enviou, ele será com sua boca e o ensinará o que dizer. Agora ela cita os lábios impuros de Isaías, citando um versículo que está em Isaías, capítulo 6, do 1 ao 9. O chamado de Isaías é um exemplo excelente da necessidade de Deus purificar a língua antes de usar o homem. A passagem bíblica me ensina que quando entramos na presença de Deus, Ele vai lidar conosco. Isaías percebeu que tinha uma língua impura. Creio que o clamor do seu coração era por mudança. Por isso Deus lhe enviou ajuda. Deus sempre busca alguém que tenha um coração perfeito em relação a Ele, não necessariamente alguém que tenha um coração perfeito diante dele. Quando o Senhor tem o coração, Ele sempre pode mudar o comportamento. Essa verdade deveria encorajar quem quer ser usado por Deus, mas sente que tem defeitos demais. Deus usa vasos rachados. Vamos a Ele como estamos, e Ele nos molda e nos transforma em vasos para o seu uso. Depois que os lábios de Isaías foram purificados, no versículo 9, Deus disse: vai e dize a esse povo. O chamado, a unção e a capacitação, às vezes, são concedidos separadamente e em diferentes períodos de tempo. Aí aqui a Joyce disse: Deus me chamou e me ungiu, e essa unção aumentava enquanto eu ganhava experiência na ministração e me submetia à obra do Espírito Santo em minha alma. Ele me capacitou, me liberou para seguir em frente e começar a edificar seu reino, somente depois que um fundamento adequado foi construído. Se você quer edificar o reino de Deus, deve gastar tempo em lançar o fundamento adequado. Um dos primeiros passos para lançar esse fundamento é endireitar sua língua. E para finalizar o capítulo 8, ela cita um versículo que está em João, capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jeremias, Moisés e Isaías perceberam que Deus tinha de mudar alguma coisa na língua deles, para poder cumprir o chamado divino. O mesmo acontece comigo e com você. Deus curará nossa língua, mas primeiro devemos entender que necessitamos de cura. Jesus disse que a verdade nos liberta. O que precisamos dizer ao Senhor é: minha língua precisa ser salva.